Olá, meus queridos amigos, amigas, estou de volta agora com um unboxing. Esse é o segundo unboxing que eu vou fazer aqui no nosso canal e vamos lá. Vocês sabem que eu sou um apaixonado por livros, não só por filosofia e direito, dentre outras coisas, muitas outras coisas. E eu estou sempre recebendo alguma coisa, estou sempre comprando. Já fiz um unboxing há um certo tempo. Esse aqui vai ser o segundo, uma caixa aqui de livros. Mais uma que, dentre as muitas, que eu adquiro sempre que possível. Então vamos começar aqui nosso unboxing. Segundo unboxing. Para quem ainda não assistiu, procurem, vocês podem procurar no nosso canal. Tem aí uma postagem um pouco mais antiga, onde eu faço o unboxing de algumas obras que eu adquiri certo tempo. E agora a gente vai começar aqui, ver o que está chegando nessa nova remessa aqui, essas novas aquisições. Quem gosta de livro é assim mesmo, gente. O tempo todo a gente está comprando coisas para ler, obviamente, e outras que a gente não necessariamente vai ler agora, mas a gente vai colocar numa lista de leitura, naquela lista que você faz para serem suas leituras obrigatórias ao longo do ano. Então a gente sempre vai adquirindo e obviamente também títulos que não temos na nossa biblioteca. Então esse aqui a gente vai começar o unboxing. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Continuem a nos seguir aqui no nosso canal. Continuem a compartilhar e a comentar os nossos vídeos, a sugerir temas novos ou alguma reflexão. Espero que tenha sido valioso para vocês esse conteúdo. Espero que todos tenham conseguido tirar um proveito disso tudo que a gente tem feito aqui. E é isso. Nos sigam, compartilhem e, se gostarem, assistam uma sequência de 3 vídeos, deem um like e sugiram também para outras pessoas acompanharem esse canal. No Instagram também, o @filosroger. Você vai lá e a gente encontra também sempre conteúdo que eu acho que vocês vão achar interessante. Vamos abrir aqui, chegando ainda tudo no plástico. Essa obra aqui do René Girard, O Tempo das Catástrofes, quando o impossível é uma certeza. Uma das obras que estão chegando aqui para a gente agora. E Realizações é um livro que fala sobre aproximação e conexões com as questões deste nosso tempo, não tão confortável. Enfim, a questão dos comportamentos, a questão da liberdade, os desafios que a gente encontra. Então, o autor, Jean-Pierre Dupuy, vai falar sobre essa configuração complexa quando o impossível é uma certeza, o tempo das catástrofes. É um tema muito pertinente hoje, nesse mundo tão complexo e ao mesmo tempo tão incerto que a gente vive. Não só o Brasil está assim, mundo, a configuração. Aqui eu tenho uma obra muito bacana do nosso glorioso Gilberto Freire, um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve. Ele escreveu muita coisa de qualidade, muita coisa que é clássica na nossa literatura, que é clássica na nossa sociologia, nas nossas ciências sociais. Isso aqui é uma dessas obras, O Mundo que o Português Criou. O Gilberto Freire não só ia muito a Portugal, mas escreveu muito sobre Portugal e Brasil. E nesse livro aqui, que posso chamar de clássico, um dos seus clássicos,
ele dedicou a um estudo da lusofonia, né, que são a fala portuguesa, né? E ele dedicou essa obra a tentar compreender qual o contexto e o sentido de que o mundo descoberto pelos portugueses, o mundo criado pelos portugueses, como é que ele se configura, né, a partir do momento que o Brasil se torna também um mundo lusófono, né, parte dessa lusofonia. E aí ele vai fazer uma análise da história e uma análise do espírito português, do espírito brasileiro, dessas etnias, dessa história toda, e a relação também com que ele conseguiu aprender conhecendo a alma portuguesa. Todos os seus reflexos. Essa obra aqui também, do mestre Gilberto Freire, outra obra que deve ser lida, inclusive juntamente com a que eu mostrei para vocês ainda há pouco, né? O Luso e o Trópico. Essa daqui é como se eu poderia dizer que é a segunda parte daquela outra lá, ou é uma leitura complementar àquela da primeira obra que eu mostrei há pouco. Também um clássico originalíssimo. Ele faz uma série de formulações aqui de teses que ele defende a partir da questão da relação Brasil-Portugal e das nossas origens e do que nós somos a partir da configuração de povo, de gente, de raça, de indivíduo que foi esse misto de português e uma nova coisa que é chamada, que somos nós, né? Então ele vai relatar todos os estudos dele, as impressões, as viagens, né? A vivência dele do mundo luso, do mundo da lusofonia e desse universo que é o mundo a partir do olhar do brasileiro, do português, dos trópicos, né? E da Europa, essa relação eterna Brasil-Portugal, sem deixar de lado as influências, outras influências, mas muito da questão da colonização ibérica, a partir de um olhar sociológico. Uma obra também fundamental para a gente entender quem nós somos, coisa que às vezes a gente deixa de fazer. Ok? Outra obra aqui que está chegando na minha caixinha desse mês é A Invasão Vertical dos Bárbaros, de Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos, para muitos, é um filósofo desconhecido para a maioria dos brasileiros. Agora, de um tempo para cá, que ele começou a ser muito... teve uma certa visibilidade, começa a ter uma certa visibilidade, e a E-Realizações tem um papel muito importante nisso, porque eles começaram a publicar as obras do Mário Ferreira, que são coisas assim de uma filosofia da crise, de uma filosofia brasileira, podemos dizer um filósofo originalmente brasileiro, em que pese todas as referências e as ligações do seu pensamento com o pensamento clássico, obviamente. Nós da filosofia temos que beber na fonte dos grandes pensadores. Ele conseguiu construir algo novo, né, para a gente. E ele é um filósofo que deve ser lido, que deve ser compreendido, que deve ser conhecido. Ele fala aqui, no caso, a obra de Mário Ferreira dos Santos tem várias, é bem extensa. Essa aqui é apenas uma delas, Invasão Vertical dos Bárbaros. Tem uma forma de tentar compreender a barbárie, que dá título a esse livro, exatamente na questão das experiências humanas, da denúncia dessa barbárie. E aí a barbárie não é só a barbárie daquela mentalidade clássica, antiga, é a condição humana hoje, condição no século XXI, no século XX, que foi quando ele escreveu isso daqui, né? Como se dá essa tragédia da condição humana, dentre outras coisas. Como é que essa barbárie contemporânea. Outro livro que chega aqui na nossa caixinha
é esse aqui do Charles Taylor, A Ética da Autenticidade. É o que a gente está precisando hoje, urgentemente, né? No Brasil, no mundo, autenticidade, as pessoas serem mais autênticas. Esse livro aqui ele é mais fininho, mais rápido de ler, uma leitura mais rápida, mas de fato ele coloca o que vários filósofos importantes escreveram a respeito da questão da ética e dessa questão de o que é ser autêntico, afinal, o que é a autenticidade, em que plano ela se realiza. E ele é um filósofo importante, escreve atualmente sobre vários temas, um deles é esse. É um público bem amplo, pode ler, ele combina aqui a clareza, vigor, pode ser lido por qualquer pessoa, não é um texto tão complexo, e ele tenta mediar algumas questões para entender a questão da autenticidade. Aqui nós temos duas obras também de um cara que é o Theodore Dalrymple. Também tem sido, para mim, eu estou conhecendo agora, certo? Não tinha contato com a obra deste autor. Ele é de Londres, né? E ele escreve sobre temas bem polêmicos e atuais. Na verdade, ele tem vários artigos, ele escreve muitos artigos. Ele é da área médica, da área psicológica, salvo engano, mas ele tem muito de a criticidade que a filosofia, o pensamento da filosofia nos pede, nos requer. Essa obra dele aqui, A Vida na Sarjeta, ele fala que é uma das obras mais conhecidas dele. Ele vai falar sobre a realidade psiquiátrica, né? A clientela psiquiátrica e as pessoas que moram na periferia, os detentos de uma penitenciária de Londres, enfim, um público aí estigmatizado, que seria essas pessoas que vivem na sarjeta, entre aspas, né? Então o livro apresenta vários relatos verídicos sobre estudos, o tempo que ele teve contato com essas pessoas, né? E os escritos com uma prosa jornalística do Dalrymple, falando sobre a percepção dele sobre essa pobreza, uma pobreza humana, não só pobreza econômica, né? O que isso implica para o mundo, o que isso implica para as sociedades e para a vida dessas pessoas. Eu não li muita coisa do Dalrymple, mas eu recomendo porque eu acho muito provocadora a leitura dele, as questões que ele coloca. Esse aqui é um outro livro que eu recomendo, é dele também, Theodore Dalrymple, A Nossa Cultura, o que Restou Dela. Polêmicas. Cultura, arte, sexo, medicina, política, literatura, atualidades, tudo ele trata nos seus artigos, né, nas suas obras. Esse aqui é uma coleção de 26 ensaios do autor sobre a questão da degradação dos valores da nossa sociedade, certo? Realmente os valores estão degradados, ou estão ou não estão. O que você acha? Para mim, estão. Muitos deles. Alguns mudaram, que é normal, a mudança do tempo e a mudança dos valores. E outros realmente estão a ruir, estão sofrendo fraturas, vamos dizer assim. E essa obra aqui traz um pouco disso, né? Ele escreve de forma bem elegante, bem provocativa, provocadora, como já falei. Ele é engajado com certas posições, obviamente você tem que entender a visão do autor e o contexto socioeconômico, ideológico, enfim, das teses que ele defende. E este livro aqui é essa reunião de 26 ensaios muito contundentes acerca de temas sempre atuais, atualíssimos, né? Então ele faz uma série de ligações com outros pensadores e escritores, e ele vai tentar entender essa degradação dos relacionamentos, degradação das perspectivas de mundo, do comportamento sexual humano, das sociedades, degradação da sociedade, dos valores, enfim, o que se tem feito com a nossa cultura, a cultura como um todo, a cultura no Ocidente, a cultura contemporânea no mundo e a vida das pessoas.
Vamos lá, terminando agora aqui nosso unboxing, segundo unboxing do nosso canal, mais uma obra do Mário Ferreira dos Santos, Filosofia e Cosmovisão. Essa é uma outra obra da sua filosofia, né, do seu pensamento, e onde o Mário vai inaugurar uma série de escritos filosóficos dentro de uma concepção enciclopédica, uma enciclopédia de ciências filosóficas e sociais que ele escreveu. Ele tem uma coleção vastíssima falando sobre todos os temas que vocês imaginarem. Essa é a Filosofia e Cosmovisão, é uma das obras indispensáveis dele, e onde ele vai fazer uma série de afirmações, apresentar esse como um filósofo original, um pensamento brasileiro, uma filosofia brasileira, uma série de conceitos, de categorias, de concepções de mundo, né? Como o texto já diz, cosmovisão, a visão de mundo. Então o autor, o filósofo, vai apresentar sua visão de mundo, a sua filosofia, também de caráter enciclopédico, né? Que foi o que ele fez. Uma reedição que a Realizações traz pra gente também. Por último, para encerrar aqui a nossa caixinha, né, esse nosso vídeo de hoje, um unboxing, nós temos uma obra de Victor Farias, Heidegger e a sua herança. Essa obra aqui é polêmica, em tempos de crise, em tempos de embates, em tempos de fraturas, de divisões polêmicas no Brasil, no mundo. Falar sobre Heidegger, que foi um grande pensador do século XX, dos maiores filósofos do século XX, e sempre foi muito questionado o envolvimento do Heidegger dentro do contexto da sua época com o nazismo. Essa não é a única obra, já se escreveu e tem muita coisa, tem alguns títulos escritos sobre essa relação polêmica. Esse autor aqui, o Victor Farias, vai trabalhar sua visão, sua percepção do que teria sido, ou de que forma teria o pensador Heidegger, seu pensamento, a construção da sua filosofia teria interferido, ou melhor, teria tido algum tipo de troca com o contexto do neonazismo, neofascismo, fundamentalismo islâmico. Então ele está querendo dizer quais foram os ecos da obra de Heidegger nestes movimentos hoje. Ou seja, houve alguma coisa, ele influenciou de alguma forma esses movimentos no dia de hoje. A gente pode dizer que a leitura de mundo heideggeriana, sobretudo a leitura política dele, pode ter sido pode ter deixado uma herança para os movimentos fundamentalistas, para os movimentos autocráticos, enfim, para essas formas de manifestação política, ideológica que vão e voltam ao longo da história. Mais uma obra polêmica, essa daqui vai dar uma boa leitura. Então era isso. Termina aqui o nosso unboxing, né? Tirando da caixa aqui número 2. Procurem aí o anterior, nós temos um outro no nosso canal. Mais uma vez quero agradecer ao público por nos seguir aqui nas nossas redes sociais, sobretudo no nosso canal, que tem sempre esse cuidado de trazer coisas interessantes para vocês, sobretudo para os que gostam de leitura, como eu, e filosofia, sobretudo. Então, até a próxima, fiquem bem, tchau.